Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Benevides e também as demais pessoas que poderão assistir esse pequeno vídeo. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa igreja, juntamente com o nosso pastor, obedecendo às orientações das autoridades, foi decidido que os cultos públicos estarão suspensos até ordens das autoridades para que de maneira segura possamos nos reunir novamente. E o nosso pastor Dirley, solicitou que alguns irmãos pudessem contribuir no envio de mensagens de vídeo para serem colocadas no grupo da igreja, posteriormente nos canais oficiais da igreja, E graças a Deus fui um dos escolhidos para contribuir com os irmãos. Então aqui estou para também, assim como os demais irmãos, contribuir. Nós já fomos muito abençoados com as mensagens dos nossos irmãos. O irmão Brendo que falou o que fazer em meio à crise, mensagem muito importante. O irmão Dodge, a soberania de Deus é a nossa esperança. E a terceira mensagem, o nosso pastor Dirley falou do Deus soberano que conduz a história em meio à crise. E eu quero agora, nessa quarta mensagem, também conversar com os irmãos. Antes de entrar na mensagem, eu queria só falar aos irmãos algumas rápidas coisas que nós devemos orar pela igreja no mundo todo. Em especial, eu estou sendo comovido a orar pela igreja na China, pela igreja que está lá, pelos missionários que estão lá, pela igreja na Itália, pelos missionários, pelo povo que Deus tem lá. Deus tem povo em todas as nações, povos, tribos e línguas, como diz Apocalipse 5:9, devemos orar. E também dizer que a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos é uma mensagem baseada num artigo que foi enviado pelo The Gospel Coalition, Coalizão pelo Evangelho, aqui no Brasil tem esse nome, e foi um artigo que um pastor na China, o nome dele é Jason Seville, enviou para esse site. Eu quero já dizer que alguns pontos eu tirei desse artigo e baseado também no texto bíblico. Então, outra coisa também, irmãos, de não aproveitar esse momento de crise para palanque político, independente do seu ponto de vista político. É justo você se colocar como um cidadão político, mas não aproveite esse momento de crise para palanque político. Então vamos à mensagem, eu quero ler com os irmãos apenas 3 versículos. Os versículos se encontram no livro do Antigo Testamento, o livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 2, 3 e o versículo 12. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 12 diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero emprestar do versículo 12 o tema dessa pequena mensagem. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que é a história de um rei chamado Josafá? Tem a ver com tudo isso que nós estamos vivendo, com o coronavírus, Covid-19. O que tem a ver essa história? O que ela pode nos ajudar? Nós estamos diante de uma pandemia que traz consigo muitas ansiedades, muitos medos, e eu creio que essa é a melhor oração que nós podemos fazer diante disso, O rei Josafá, em sua oração, diante de um momento de crise que a nação poderia enfrentar,
Ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Eu creio que essa é a oração de muitos. Às vezes nós não temos, soluções para o problema, mas nós sabemos de um Deus que tem solução para isso. Então, todo mundo é ciente que os olhos do mundo estão ansiosos, com medo, diante dessa crise global. Empresas, escolas, indústrias estão fechando, estão suspendendo suas atividades, as fronteiras estão se fechando. Então, essa sempre deve ser a nossa oração: Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Então, Josafá, diante desse problema, ele nos ajuda em março de 2020, diante daquela perspectiva de guerra, de sofrimento para a sua nação. E eu creio que é muito atual essa oração para nós. Então, também nós temos que olhar para o texto e ver que ele teve algumas atitudes. Veja o versículo 9 que diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Ele está lembrando aqui que essa oração foi feita pelos seus antepassados. Essa promessa de que eles seriam fiéis a Deus apesar dos problemas. Então, Josafá, de tudo na história dele, nessa história aqui diante de crise, o que ele pode nos ensinar é nós termos confiança em Deus. E falar assim que devemos ter confiança em Deus diante do momento desse é fácil. Eu confesso a vocês, irmãos, que tem momentos que a nossa confiança fica abalada. Mas quando olhamos para Deus, para as Sagradas Escrituras, a nossa confiança se renova. E eu quero, com 5 pontos, conversar com os meus irmãos através desse vídeo sobre como nós podemos renovar nossa confiança diante de Deus. O primeiro ponto é: confie em Deus apesar dos seus medos. Esses dias agora eu me vi diante de uma situação que o medo quis falar mais alto. Tive que levar meu pai ao hospital. Ele é idoso, hipertenso, tem diabetes, já teve problema respiratório. E dentro do carro ele disse para mim: meu filho, eu tô com esse vírus. E eu, em oração, disse: Senhor, por favor, não deixe. Senhor misericordioso, me ajuda a transmitir confiança para o meu pai. E graças a Deus, o final da história foi que a médica descartou a possibilidade. Mas diante de crises, confie em Deus apesar dos seus medos. Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar a Deus. Veja o versículo 3 que nós lemos. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então, esse é o passo inicial, é buscar ajuda em Deus. Naqueles dias e nos nossos, de momentos de crise, nós temos que buscar ajuda em Deus. E é o melhor remédio para isso. Então, o objetivo, quando nós vamos diante de Deus, é expor a nossa dor. Deus sabe da nossa dor, mas coloque-se diante dele e exponha. O Senhor sabe de todas as coisas. Será que Deus não sabia que o povo estava prestes a entrar num momento de crise? Sabia. Mas Josafá colocou-se diante de Deus, apesar dos seus medos. Então, o primeiro ponto é: confie em Deus, apesar dos seus medos. Outro ponto interessantíssimo é: incentive a outros a confiar em Deus. O versículo 4 é também importantíssimo. De Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Depois que Josafá busca a Deus, ele proclama um jejum nacional e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro a Deus. Quando todos ao nosso redor
estão enlouquecendo com várias notícias. Nossos vizinhos estão enlouquecendo. Teme que o céu desabe. Devemos lembrar uns aos outros que servimos a um Deus amoroso, misericordioso e soberano, que não pode ser atingido por nada, nem por uma peste, nem por uma doença. Então, ao levarmos nossas ansiedades ao Senhor em oração, podemos experimentar uma paz que ultrapassa o nosso entendimento, a paz que só Deus pode dar. Em meio à crise, em meio à guerra, só Deus pode dar uma paz que excede o entendimento humano. Então, quando nós experimentamos tal paz, nós temos esperança apesar das notícias, apesar daquilo que nós estamos absorvendo. E muitas vezes, apesar até daquilo que já aconteceu, nós temos esperança em paz, que só pode existir naqueles que estão em Cristo Jesus. Terceiro ponto: clame a Deus. Clamar a Deus. Josafá oferece um modelo de oração nos versículos 5 a 12. Ele apela ao caráter de Deus. Ele apela às suas promessas, às ações de Deus no passado. O vídeo é curto, não dá tempo de falar o quanto Deus operou no passado, nas Escrituras e até mesmo em nossas vidas. Quantas vezes Deus nos operou. Então, a oração, ela culmina no versículo que nós lemos, no versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Essas são as palavras de Josafá a Deus, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você se sinta assim, diante desse coronavírus, Covid-19. Talvez você se sinta impotente contra um vírus que nós podemos estar expostos, nem sabemos. Mesmo não havendo sintomas, quem não pensou assim já nesse momento? Talvez sua ansiedade aumente, porque os especialistas ainda não têm certeza quanto todas as maneiras que esse vírus pode se espalhar, porque nós sabemos que ele é muito transmissível. Você pode se sentir desencorajado, vendo o número de pessoas que estão morrendo em vários países. No Brasil já são 25, mais de 1.600 infectados. Mas a sua esperança está no Deus, que é todo poderoso. Quantas de nossas orações devem terminar com uma frase dessa: Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Essa deve ser a nossa oração. Caminhando para o final, o quarto ponto é: lembre-se da salvação de Deus. Na narrativa de todo o livro de 2 Crônicas, Deus responde enviando um profeta para lembrar Judá que a batalha não lhes pertence. Isso pertence a Deus. Eles não precisam lutar. Eles podem simplesmente sentar e assistir à salvação do Senhor em favor deles, como diz o versículo 17 desse capítulo 20. Essa história é um pequeno exemplo de uma batalha espiritual maior para todos em todas as épocas. Só que nós temos um problema letal, sobre o qual não podemos fazer quase nada além de prevenção, além de oração, para que Deus use e ilumine a mente dos cientistas. Por conta própria não podemos fazer nada, embora tentemos. Temos que confiar em outro, temos que confiar em Deus, temos que confiar naquele que luta por nós. Nós somos povo dele. O coronavírus pode se estabilizar daqui a um mês, ou pode piorar. A minha família pode ser poupada da pandemia, ou podemos nos tornar uma estatística. Ainda assim olhamos para a salvação de Deus, não porque Ele necessariamente prove o seu amor por mim me protegendo, mas porque Ele já provou o seu amor por mim e por aqueles que são seus, enviando Cristo para morrer na cruz por meus pecados, morreu e ressuscitou. Essa é a maior prova do amor de Deus. Então, oro para que esse vírus seja erradicado e para que minha família permaneça saudável. Sim, eu oro por isso. Deus é bom, independente do que os próximos meses trouxerem para nossas vidas.
Devemos sim nos prevenir, usar máscara ao ar livre, lavar bem as mãos, tomar todos os cuidados que as autoridades. Mas a nossa esperança, a minha esperança, não está na prevenção. Nossa esperança está no Senhor. Não sabemos o que fazer para acabar com esse vírus, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E por último, o texto que nós estamos meditando, Josafá, o rei Josafá, confiou e guiou outros ao quê? A adorar a Deus. Quinto ponto é adorar a Deus. Observe que no final, lá no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em nenhum momento tem uma ordem de Deus para que Josafá adorasse, mas ele colocou-se diante de Deus e convocou o povo para adorar. Então, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante dessa história de um rei que estava em meio a uma crise, nós temos que confiar no Senhor, apesar dos nossos medos. Nós temos que encorajar uns aos outros, como a Bíblia é clara em dizer. Devemos tomar os devidos cuidados, encorajando também. Devemos clamar a Deus, porque só Ele é a solução para os nossos problemas. Devemos lembrar que a salvação pertence ao Senhor. Que um dos motivos que nós devemos lembrar que tudo isso que acontece é que nós não fomos criados para viver eternamente nessa terra sem a restauração de Deus. Desde Gênesis 3 entrou o pecado, entrou a destruição, entrou as enfermidades, e Deus ele está restaurando essa terra, mas um dia ele vai restaurar para sempre, e assim nós vamos reinar com Cristo. Mas ainda não é o seu reino, é o dilema do já e ainda não. Nós temos que lembrar que nós somos frágeis, que nós não vamos viver eternamente nessa terra, só depois que Deus restaurar novos céus e nova terra. Por último, devemos adorar a Deus em todos os momentos. Minha oração é essa: que você confie em Deus, apesar dos medos, que você encoraje a sua família, aqueles que você ama, que você clame a Deus, que você lembre-se que o Senhor é que nos dá a salvação. Continue adorando a Ele.